Se liga, deixa eu te perguntar pra vocês, mas assim, acho que é mais direcionado pro Marcos. Marcos, olha só, você falou que experimentaram, encontraram nos fósseis e tal o carbono 14. Sim. Que esse carbono 14, ele cientificamente, no máximo dos máximos, chega a 30 mil anos, né? Sim. Esse carbono, só pra eu fazer uma pergunta mais sólida, esse carbono 14 é encontrado em qualquer fóssil. Se eu pegar essa trilobita aqui, eu acho? Sim. Eu acho. Olha, o que acontece? E aí chega na seguinte pergunta, que é, se isso é algo que é facilmente observável e as pessoas, e cientificamente a gente sabe que o carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos, por que a ideia do design inteligente não é a ideia mainstream? Por que ela é, não sei, esmagada? Ótima pergunta, Igor. Eu vou colocar a minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1859, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies. Eu li, eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha duas propostas, sugestões. Eu falo com meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, né? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. Ele fala, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. A criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X, tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão e tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mais lei do que a lei da gravidade? A gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí que estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins,
Que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, ó, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Então, a gente tem um pacto hoje, um dogma com a evolução, 150 anos. Cientista não gosta de dizer que errou. E a gente está tentando... eu brinco, é uma luta de boxe. O boxeador está nocauteado no chão. O juiz só está terminando a contagem. A contagem está assim, ó, 156, 157, 158. E a gente está relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje não admita o óbvio, que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou, infelizmente. Não existe um lugar na academia onde se possa debater esse... Existe a teoria do design inteligente, existem os defensores da teoria do design inteligente. Academia. São cientistas. O Rodrigo citou aqui a lista dos dissidentes de Darwin. São mais de 1.000 cientistas de extrema competência acadêmica. Só tem um problema. Permita-me interromper. Sim. Eu sinto que lá fora do Brasil existe mais pluralidade de ideias. Por exemplo, você vê... Eu conheço muitos nos Estados Unidos que são paleontólogos com PhD, todos com PhD, nenhum com mestrado, PhD. Paleontólogos, biólogos, primatólogos, né? Primatólogos, pessoas que estudam primatas e tudo. E quando eles estudam lá, eles usam método científico, eles usam laboratório, eles têm a bolsa do governo, como qualquer outro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a coisa é mais engessada. Você está entendendo? Lá, por exemplo, você pode falar de design inteligente dentro de uma universidade. Lá não tem problema nenhum. Aqui a coisa é mais embaçada. Esse é que é o problema. E mesmo lá fora, às vezes só um detalhe. Sim. Vou dar um exemplo até de alguém que... Olha, ele nem era design... ele é evolucionista. Ele acredita mais ou menos na evolução das espécies. Você falou do DNA, o Francis Collins. O Francis Collins, depois que ele mapeou o genoma humano, que foi a grande descoberta dos últimos anos na biologia, né? Mapeou o genoma humano. Tudo que ele falou aí do genoma, o cara decifrou. Isso é mais do que François Champollion decifrando a Pedra Roseta em 1822. O cara foi gênio. Depois que ele decifrou, que já estava esfregado na cara de todo mundo que ele era o cara, ele publicou um livro, The Language of God, a linguagem de Deus. E nesse livro, tem uma parte que ele fala, os rascunhos desse livro já estão escritos há muito tempo. Mas eu só ousei publicá-lo e afirmar peremptoriamente a minha convicção da existência de Deus depois que eu encerrei toda a pesquisa do genoma humano. Porque pelos meus pares e pelos preconceitos do ateísmo metodológico, se eu declarasse essa fé no meio do processo, todas as bolsas teriam sido tiradas, todo o incentivo teria sido tirado, eu teria perdido meu lugar na academia e eu não continuaria a pesquisa. Então, por prudência, eu esperei terminar para agora falar assim, ele é católico, sou católico convicto, acredito na Virgem Maria, acredito nisso, e eu provei que um crente pode ter ciência, tanto é que eu mapeei o genoma humano. Está no livro The Language of God. Eu estou contando isso aqui apenas a guisa de ilustração, para vocês verem que tem também uma ideia de negacionista. Olha a linguagem que eu estou usando. Esses são os negacionistas. Vou falar assim, é mentira do Rodrigo, ninguém persegue crente na universidade, não tem isso. Ô, Igor, qual o maior cientista brasileiro de todos os tempos? César Lattes. Sei lá, deve ser Dizem Lattes. que nenhum brasileiro ganhou um prêmio Nobel. Ele ganhou 2 vezes. César Lattes ganhou 2 vezes um prêmio Nobel. O Mesopi foi ele que detectou e ele que se isolou em laboratório. Não deram o prêmio para ele, tá bom? Mas ele ganhou. Então eu brinco, né? Toda vez que me perguntam, brasileiro já ganhou o prêmio Nobel? Sim, 2 vezes. César Lattes. Não entregaram, mas ele ganhou. Tá na minha conta. O Santos Dumont, por exemplo, é o pai da aviação. A gente sabe que é. Os irmãos Wright lá é uma história meio estranha, né, gente? O Santos Dumont é o pai da aviação. De fato é. Ele, por quê? Porque ele tinha as provas. E aí nós temos aí o César Lattes. Pensa bem, tem uma entrevista no Jornal da Unicamp, né, Rodriga? A gente tá falando com o Carlos antes de chegar aqui,
que pergunta para o César Lattes. César Lattes, o maior cientista brasileiro. Olha, temos lá na Unicamp a biblioteca César Lattes. O nosso currículo é Lattes. Perguntaram para o César Lattes. César Lattes, você acredita que o Big Bang formou o universo? Pegou nada para nada e por nada e bum, formou uma nuvem gasosa em expansão que por milhões e milhões de anos foi se estruturando em estrelas. Estrelas explodiram, formaram o pó cósmico que formou a Terra e tudo mais. Sabe o que ele falou? Eu não dou bola para essas bobagens. César Lattes, o maior cientista brasileiro, físico, extremamente competente, disse que eu não dou bola para essas bobagens. Perguntaram, mas o que você acredita então? Ele falou, olha, eu creio naquele livro preto ali em cima. Sabe qual era o livro preto? A Bíblia. César Lattes, um cientista brasileiro, o maior cientista de todos os tempos, acreditava no relato bíblico. Aí, cientista bom é cientista ateu? É cientista que tem a percepção de que há um Deus, que usa inclusive os princípios bíblicos para fazer a sua ciência, faz péssima ciência, pelo contrário, parece que faz até melhor. Olha, se a gente tivesse usado a Bíblia e visto a teoria de Charles Darwin, tá errado? Salmos 33:9 diz, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Não tendes lido que desde o princípio os fiz macho e fêmea, homem e mulher? Pela fé entendemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram formadas. Ele disse, haja vida e houve vida, haja planeta e houve planeta. Se a gente tivesse usado a Bíblia, inclusive, como nosso guia, a gente não teria enveredado por teorias equivocadas e ficado 150 anos gastando nossos recursos e nosso tempo investigando possibilidades de evolução na Terra, como a evolução química.